Sejam todos bem-vindos à sétima lição do módulo de Paracletologia, no terceiro capítulo, que tem como título O Espírito Santo na Vida e Missão dos Ministros. Nas duas últimas lições deste capítulo, estivemos a falar dos símbolos do Espírito Santo, na lição 5. Na lição 6, estivemos a falar do fruto do Espírito. E hoje, na lição 7, estaremos falando dos 3 batismos bíblicos que a Bíblia nos apresenta. Que a graça do nosso bom Deus seja com todos. Vamos ganhar o tempo e vamos para a nossa leitura bíblica, que vamos encontrá-la no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. E assim diz a palavra do Senhor na versão de King James. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, graças te damos por esta oportunidade de aprendermos e sermos revestidos pelo seu poder, pelo seu Espírito, para que possamos tornar testemunhas eficazes, credenciados, ministros aprovados e credenciados pelo seu Espírito para testemunharmos assuntos do reino, assuntos do Evangelho. Eu oro e te consagro esta aula para a honra e glória do teu nome. Amém. Glória mais uma vez ao nosso bom e maravilhoso Deus. Aleluia. É uma honra estar aqui para poder vos servir e vamos a isso. Amém. Os 3 batismos bíblicos, nomeadamente estaremos falando aqui do batismo no corpo de Cristo, ok? Do batismo nas águas e também do batismo no Espírito Santo. Vamos em parte. Vamos começar com o batismo no corpo de Cristo. Ora, este batismo significa, é um dos batismos que não é muito mencionado, porque na verdade acontece no processo do novo nascimento. Ser batizado em Cristo significa ficar ligado com a vida de Cristo. Ok? Significa ser regenerado, enxertado no corpo de Cristo. Então, quando a pessoa aceita o Evangelho, aceita Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida, aceita o amor de Deus, ok? Esta pessoa que aceita a palavra, o Espírito Santo, para além de o regenerar, o conecta no corpo de Cristo, ok? O batiza em Cristo, de maneira que essa pessoa passa a se tornar membro do corpo de Cristo. E uma das evidências deste batismo é a ceia do Senhor. Quando tomamos a ceia do Senhor, significa que nós nos tornamos participantes, ok? Estamos enraizados em Cristo. É uma das formas de renovar esta aliança com Ele, Deus, ok? Então, esse batismo acontece no Espírito, onde todos recebem a Cristo, ok? Onde todos que recebem Cristo são feitos membros do seu corpo. Isto faz de todos cristãos terem mesmos direitos, ok? Raça e valorização em Cristo. Então, em Cristo, não importa o teu status humano, ok? Não importa se você é pobre, é rico, ok? É moreno, é branco, ok? É vermelho. Não importa a tua raça, não importa a sua língua, não importa a sua etnia. Em Cristo somos todos irmãos, bebemos do mesmo sangue, tomamos do mesmo corpo, somos feitos membros do corpo de Cristo. Por isso que a barreira das separações já não existe. Nem em Cristo não temos gregos, não temos judeus, não temos gentios, temos irmãos.
temos o corpo de Cristo. E esta é a vontade de Deus, que nós possamos nos enxergar desta forma. Em Cristo, não temos de que é porque é mulher, de que é porque é homem, todos fazemos parte do corpo de Cristo. Ok? Então, passe a tratar o irmão, passe a tratar outra pessoa que é salva como parte do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que os membros coordenam, não há nenhum membro que vai dizer que eu não tenho necessidade do outro membro. Então, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Isso é graças a esse batismo no corpo de Cristo que acontece no Espírito. Para além deste batismo, temos aqui o batismo nas águas. Ok? Batismo nas águas. A palavra batismo tem origem no grego batos e significa mergulho ou imersão, ou tirado das águas. Ok? Imersão significa meter e tirar das águas. Ok? Mergulho significa entra, dá o mergulho, que entra dentro das águas e depois sai. É uma ordenança dada pelo Senhor Jesus no livro de Mateus 28, verso 19, quando ele diz que idem por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer será batizado, quem não crer está condenado. Está condenado, ok? Isso é Marcos. E também ele ordena que as pessoas devem ser batizadas em nome do Senhor. Aqui há algo que eu preciso aprofundar mais e conto muito com a sua atenção, conto muito com o seu discernimento, conto muito com a sua colaboração, para que não seja visto isso como de ânimo leve, como se fosse uma heresia. Deixe-me te explicar algo acerca do batismo. Na tradição judaica tinha um hábito de purificações, ok? Onde as pessoas se purificavam. Então tinha piscinas, ok? Onde tinha uma escada que a pessoa descia, mergulhava e depois subia para uma outra escada ao sair. Quando nós falamos ali na geografia bíblica, nós mostramos, por exemplo, o grupo dos essênios, grupo este que João Batista fazia parte, ok? Que estava no deserto, onde lá foram encontrados os manuscritos, ok? Do outro lado do Mar Morto, que é os manuscritos do Mar Morto, que na verdade foram colocados lá pelos essênios, que tinham a sua cidade, a sua comunidade, ok? E os vestígios arqueológicos mostram que eles tinham, para além dos quartos onde eles ficavam, o local onde eles escreviam, ok? Eles tinham também as piscinas em que eles praticavam, ok? Esse ritual de purificação. Então, eles entravam na água e saíam. Aquilo era como se fosse um tipo de batismo. Então, João, que acredita-se que se fazia parte desse grupo, porque a Bíblia diz que voz do que clama no deserto anunciai a vinda do Senhor, ele cheio do Espírito Santo, provavelmente foi se juntar com este grupo, foi crescendo lá e ele sai para o deserto, ele prega o arrependimento, mostrando que a pessoa que está arrependida deveria ser purificada. Então ele passa a executar esse batismo no Rio Jordão, ok? No Rio Jordão. Então o termo em si, batismo, parece que é mais notável porque João o fazia publicamente, ele quem batizava, enquanto que antes as pessoas entravam na água e saíam sozinhos, é como se, entre aspas, se batizavam. Só que aqui já aparece alguém que batiza, por isso que ele é visto mais como João Batista, ok? Ao ponto de ir Jesus e João dizer, não, eu que mereço ser batizado por si, porque em termos de pureza, em termos de inocência, você é mais inocente, você é o Filho de Deus, você é o Cordeiro de Deus, eu que mereço. E Jesus diz que não, deixa assim para que se cumpra toda a justiça, ok? Este é o cenário, a história mais ou menos de como que o batismo surgiu até aos nossos dias. E Jesus, tendo participado do batismo, ele ordena aos discípulos
que, aliás, ao longo do ministério de Jesus, as pessoas que aceitavam o evangelho, os próprios discípulos de Jesus batizavam. Ok? Então agora já não era só João. Os discípulos também de Jesus batizavam. Ok? Isso está na Bíblia. E a Bíblia até chega a contar ali que parece que os discípulos de Jesus batizavam mais gente do que João Batista. Ok? E as pessoas confundiam que era o próprio Jesus, enquanto que não era ele que fazia isso. E ele ordena aos discípulos que quando estiverem a fazer outros discípulos a pregar o evangelho no mundo, aqueles que crerem devem ser batizados, devem continuar com este ritual do batismo. Ok? Este ritual do batismo. Agora, aqui nós estamos a dizer de que é uma ordenança em que toda pessoa que aceita Cristo, nasce de novo, deve evidenciar esta ordenança através do batismo. Deve mostrar publicamente, deve assumir publicamente que ele é cristão, que ele já morreu para o mundo, ele é uma nova criatura, então deve ser batizado. Ok. Agora, aqui em Mateus tem uma coisa muito interessante. Vamos para Mateus, ministros de Deus, para evitarmos confusões aqui. Mateus 28, verso 19, diz o seguinte: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, outra versão diz meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que, quando nós meditamos as Escrituras, nós notamos que não há nenhum registro que mostra que os discípulos batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só para ver, vamos para Atos. Atos capítulo 2, verso 41. Ok? Outros versículos vocês vão meditar, estão aqui. Outros versículos estão aqui. Ok? Vocês vão meditar todos esses. Estamos a falar dos apóstolos. Ok? Vão meditar nesse versículo. Mas vamos agora para Atos 41. Atos 2, verso 41. Diz o seguinte: assim todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados. Naquele dia, naquele mesmo dia, juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Essa é a versão de King James. Ok? Foram batizados. Vamos ver o Almeida, o que diz. Diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ok? Então, aqui, os discípulos, depois da descida do Espírito Santo, etc., batizaram. Mas veja o que Atos 8 diz. Atos 8, o verso 12, diz o seguinte, verso 12, 8, verso 12, diz o seguinte: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizaram tanto homens como mulheres. Ok? Do nome de Jesus se batizaram tanto homens como mulheres. Vamos para a versão de King James. Diz, contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, veja, do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. Ok? No verso 16 diz o seguinte: porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Vamos para Almeida para vocês poderem observar. Porquanto nenhum deles tinha ainda descido. Desculpa, por quê? Sobre nenhum deles tinha ainda descido
mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Veja que aqui não diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Indo para também no mesmo Atos, ok? No capítulo 10, verso 48, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 48, diz: E quando, desculpa, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Então não mandou que fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? No mesmo Atos, vamos para o capítulo 19, verso 5. Capítulo 19, verso 5 diz: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Não diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diz em nome do Senhor Jesus. Eu estou a falar aquilo que tem na Bíblia, ok? Que tem na Bíblia. Romanos 6:3, Romanos 6:3, Romanos 6, verso 3 diz: Ou não sabeis que todos quanto foram batizados em Jesus Cristo, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Veja, batizados em Jesus Cristo. Ok? 1 Coríntios 1:14. Ok? 1 Coríntios 1, ali vem 14 a 5, mas devia ser 14 a 15. 1 Coríntios 14. Coríntios 1. Ok. Diz assim: Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Ok? Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Queridos, o que é que eu quero dizer com isto aqui? É que as referências bíblicas indicam que este como sendo feito próximo a rios, ok? A rios ou lagos ou margens das águas correntes, este batismo, ok, pelos discípulos era executado em nome do Senhor Jesus. Agora, temos uma suposta confusão. Suposta confusão porque Mateus é o único que diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? É o único dos evangélicos. Nem João diz isso, nem Marcos diz isso, nem Lucas diz isso. Há alguma crença que acredita que esse último trecho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como na oração do Pai Nosso, o último trecho que diz que porque teu reino é glória e poder para sempre, amém, que parece que é um acréscimo, ok, que houve. Eu disse, não estou a acreditar nisso, não estou a negar isso, estou a dizer de que é um dado quando nós teólogos fazemos um estudo aprofundado para saber os porquês. Então, em outras palavras, devido à famosa doutrina da Trindade, houve alguns encaixes, ok? Para tentar suportar uma outra coisa. Jesus mandou batizar? Sim, mandou batizar. As pessoas eram batizados em nome de Jesus. Os discípulos faziam batismo em nome de Jesus. Estamos falando na prática. Da mesma maneira como Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, e não encontramos nenhum discípulo a recitar a oração do Pai Nosso, ok? Tendo em conta que era um modelo de oração. Da mesma maneira, não encontramos ninguém aqui a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apóstolo, eu que fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estou errado? Não, depende da perspectiva, depende do entendimento. Nós falamos de Cristo, ok? Falamos de Cristo até nesta aula, ok? Apresentamos quem
que era Cristo, o Espírito Santo em Cristo Jesus. Explicamos que ele é a imagem de Deus invisível, que ele é um com o Pai, ok? E que tudo quanto ele faz, faz do Pai, que ele tem o Espírito de Deus. Agora, acreditar que o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é outra pessoa, ok? O Pai é outra pessoa, na perspectiva da Trindade, isso já é outra coisa. Agora, entender que o Espírito Santo é um ser, sim, que não é uma pessoa, mas tem atributos pessoais, como nós estamos a explicar, é outra coisa. Ok? É como orar, dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode não ser errado, embora que não é bíblico, mas depende do teu entendimento, ok? Como a Bíblia diz que no amor de Deus, na comunhão do Espírito Santo, ok? Então, na comunhão do Espírito Santo. Então, você pode orar dessa forma, não tem nenhum problema, mas o problema está no entendimento que você tem, ok? Está no entendimento que você tem. Alguém, quando diz em nome de Jesus, ele se refere a esse Jesus que nós pregamos, ok? Então, não tem nenhum problema. Então, mas como ministro, eu estou a tentar te explicar essas lacunas que existem para que amanhã não venha me questionar. Não, apóstolo, você disse que tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas os discípulos faziam em nome de Jesus. Sim, os discípulos faziam em nome de Jesus, porque é em nome de Jesus que as pessoas devem ser batizadas. É Jesus que morreu por nós, ok? Na cruz de Carvalho. É Jesus que tomou os nossos pecados. A Bíblia diz que já estou crucificado com Cristo. Vivo mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então já morremos com Ele e ressuscitamos, ok? Por causa dele. Então é este Cristo, é este Jesus que tem que ser vincado na hora do batismo, ok? O batismo nas águas. Então só queria deixar bem claro isso. Se tem mais dúvidas, ok? É só questionar, vamos responder. Amém. Glória a Deus. Eu já encontrei vários ministros a batizarem em nome de Jesus, ok? Em nome de Jesus. Não estão errados, porque senão os apóstolos também estariam errados. Amém. As pessoas que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a maioria delas, o entendimento que tem acerca da doutrina da Trindade, que no fundo já explicamos que biblicamente essa doutrina não existe, embora que exista algum entendimento acerca de como é que Deus se manifesta, ok? Só que este entendimento, quando é atribuído aos princípios da Trindade, acaba caindo por terra, certo? Quem merece ser batizado nas águas? Todo crente salva. A Bíblia diz que quem crê tem que ser batizado. Assim como em Atos, as pessoas que creram na pregação de Jesus Cristo, quando Paulo estava a ministrar, foram batizados. A própria Bíblia diz para aquele homem, o carcereiro, que crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua família. Então, nós encontramos o eunuco, que Filipe foi lhe pregando, e ele creu e perguntou: o que falta para eu ser batizado? O que falta, em outras palavras, para eu ser encaixado neste corpo de Cristo? Ele disse: estão ali as águas, então podemos descer. E ele foi batizado. Então, crente, toda pessoa que aceita do fundo do coração a Cristo, que nasce de novo, ele tem que ser evidenciado através do batismo nas águas. Crente arrependido dos seus pecados, que mostra o fruto do arrependimento dos seus pecados, que se arrependeu, então deve ser batizado, como aconteceu ali com João Batista. As pessoas que ouviam a pregação, se arrependiam, eram batizados. Então pessoas que aceitam o evangelho, se arrependem dos seus pecados, devem ser batizados, ok? A pessoa que recebe de bom grado a palavra de Deus, que recebe de coração a palavra de Deus, que quer a palavra de Deus, que almeja as coisas de Deus, deve ser batizado. Que tem testemunho claro e sincero da sua salvação. Pessoas que já foram salvos, ainda não foram batizados, mas mostram que querem continuar a viver essa experiência da salvação, devem ser batizados. Que dá fruto da sua conversão, que mostram
ok, atitudes claras que o Espírito de Deus já está neles, eles não se inclinam mais para as obras da carne, devem ser batizadas. Aleluia. Quem não merece ser batizado? Não merece ser batizado todo descrente. O fato de batizar um descrente não o torna crente. Se fosse assim, o mundo seria santo, porque temos muita gente descrente que foi batizada e que continuam descrentes. Então, o batismo não torna ninguém crente. O batismo não torna ninguém crente. O batismo é uma evidência, ok, que deve ser demonstrada por aquelas pessoas que já nasceram de novo. Então, todo crente, ok, que não é cristão, sem testemunho de conversão. Pessoa é crente, crê em alguma coisa, mas não está em Cristo. Não tem um testemunho, não tem um antes, um depois na vida dele. Então, alguma coisa ainda não mudou no seu interior. Não convém ser batizado. Crianças com idade abaixo da idade da razão não estão em condições de se arrependerem nem confessarem seus pecados. Perdão? Então, as crianças não estão em condições de se arrepender, ainda estão cobertos, ainda estão debaixo da inocência, só quando atingirem a faixa etária ou a idade da razão. Quem determina a idade da razão não somos nós. Pode ser que num país crianças com 17 anos já são permitidas, são consideradas como adultos, que respondem por si, que podem casar, podem tomar decisões. Tem outro país que não, é com 18, tem outros que não, com 21, tem outros que dependem do gênero, ok? E etc, etc. Então, não podemos determinar. A verdade, nós entendemos também que a fase da puberdade é uma fase muito importante que separa a infantilidade da maturidade, ok? É o começo da maturidade, porque é a fase em que a pessoa já está em condições de gerar um outro filho, ok? Um outro filho. Posso estar a dizer que uma pessoa, uma criança com 12 anos, com 14 anos, que já vê o período, ok? Já pode ser considerada adulta. Não é isso que estou a dizer. Na verdade, esta pessoa, biologicamente falando, já está em condições de trazer um outro ser humano aqui na Terra. Quer dizer de que tem uma responsabilidade sim, ok? Tem um nível de idoneidade sim, que talvez não satisfaça a nós, mas que no fundo existe, ok? E os pais devem estar lá para tal. Na verdade, o recomendável é com a graça de Deus, com o Espírito de Deus, ok? Tentarmos avaliar cada pessoa para ver qual é a idade da razão, a idade em que esta pessoa se torna responsável, pode assumir, ok, os seus próprios atos e, neste caso, podermos batizar a pessoa. Amém. O arrependimento para com Deus e fé em Cristo é pré-requisito para o batismo nas águas. E nenhuma criança pode fazê-lo se não for maduro o suficiente para entender sobre o pecado e o que deve fazer para ser salvo. Então, Jesus, quando lhe trouxeram as crianças, ele apenas os abençoou, não os batizou. Mas ele deixou claro que dos tais é o reino dos céus. Amém. Então, não significa que uma pessoa que não foi batizada não vai herdar o reino dos céus. Ok? Pessoas que aceitam o evangelho, morrem, não vamos batizar o cadáver para a pessoa poder herdar o reino dos céus. O batismo é uma evidência, uma das exigências, uma das ordenanças para que aquela pessoa que é salva possa assumir publicamente que já está em Cristo, Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao nosso bom Deus. Notas importantes antes de irmos a um intervalo. Notas importantes a respeito deste batismo nas águas. O batismo por aspersão não tem fundamento bíblico. Okay? Por isso não pode ser considerado
batismo. Ele foi uma das introduções durante o Império Romano, okay, na Igreja Católica, que se introduziu, talvez com aquele ideal de que não ficava bem levar o imperador, o introduzir num rio, ok, então arranja uma bacia aí, que é uma toalhinha aí, então vão espargindo um pouco de água e dizerem que você já nasceu de novo, você já foi batizado. Não é bíblico. Batismo no sentido bíblico significa mergulho ou tirar, ok, ou imersão. Uma vez que batismo é aliança com Deus, dispensa testemunhas ou padrinhos. Não é necessário que alguém venha dizer que, olha, fulano não pode ser batizado ou fulano pode ser batizado, eu coloco a minha mão no fogo por esta pessoa. Não. A salvação é individual. Okay? E esta aliança com Cristo é individual. Eu não posso ser padrinho da minha esposa, do meu irmão, da minha irmã. Não preciso de nenhum padrinho para vir a Cristo. Por isso que ninguém vai dizer de que eu não aceitei Cristo porque não tive padrinho, porque o fulano não testemunhou por mim. A salvação é para todos. Não importa se é homem ou é mulher. Você é responsável por si mesmo. Este direito é só exclusivo seu de aceitar ou de rejeitar. Ok? Aceitar ou rejeitar. Não importa se teu marido é crente ou não é crente. Não importa se você é casado ou não é casada, se com quem casou é crente ou não é crente. O que estou a tentar dizer é que a salvação é individual. Você não pode ser impedido de casar, ou, aliás, de ser batizado por causa de terceiros. Ok? Por causa de terceiros. Estão a entender? Você deve batizar se aceita genuinamente a palavra do Senhor e você se converteu de verdade. Mas aqui temos um dilema, porque para algumas denominações, algumas igrejas, o batismo não é só ato da pessoa simbolizar a incorporação desta pessoa no corpo de Cristo, mas também é um dos atos dessa pessoa ser introduzido na membresia da igreja local. E uma vez que há requisitos para algumas pessoas serem membros das igrejas locais, um desses requisitos é que a pessoa tem que ser batizada. E depois colocam outras condições lá, onde podem dizer, por exemplo, de que se você, ainda que veio a Cristo, você é salvo, teu parceiro ainda continua no mundo, ou tua parceira continua no mundo, então você não pode ser batizado porque você ainda é casado com um descrente. Porque em algum momento traz uma grande confusão, porque as mesmas denominações não negam o dízimo dessa pessoa, não negam as ofertas dessa pessoa, não negam o esforço como crente desta pessoa, mas negam o direito desta pessoa de ser considerado membro e até de tomar a ceia. Queridos, vamos refletir nisso, ministros de Deus, vamos refletir, ok? Podemos estar a criar barreiras, ok, para muitos. E por isso que nós temos mulheres, temos homens que até são batizados pelo Espírito de Deus, produzem fruto do Espírito, ok, mas são negados o batismo nas águas, são negados participar da ceia simplesmente porque ainda tem laço com o mundano. Mas Paulo diz, se você tem um marido que é crente, ou tem uma mulher que é crente, esta pessoa concede, essa pessoa concorda em continuar consigo, diz que não se separe. Ok? Não se separe. Pelo contrário, essa pessoa até pode vir a Cristo por seu intermédio. Mas, se essa pessoa de forma voluntária, ok, dizer que não, ou Cristo ou eu, essa pessoa se separar de ti, a Bíblia diz que você não está obrigado, você pode deixar. Mas nós temos situações de homens e mulheres que são crentes, seus parceiros não são, eu já tive esses casos de estudantes, não são, ok? Nós não vamos obrigar aquelas pessoas a serem crentes porque nós queremos ser batizados. Não vão atrasar a nossa participação em Cristo como corpo de Cristo só porque elas... Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em nenhum momento, ok,
foi dito, João terá dito a alguém, primeiro vai chamar tua mulher para ser batizado, ou teu marido para ser batizado. Significa que a pessoa já mudou, ela quer salvação. Então é preciso ajuizarmos melhor isso para não impedir certas pessoas de serem batizadas. Aleluia. Este é meu entendimento e espero ter ajudado aos homens de Deus, que eu respeito muito, a refletirem neste assunto. Aleluia. A refletirem neste assunto. É imperioso instruir o crente pela palavra antes de batizar. A pessoa precisa ser ensinada, ok? Muitas das vezes os judeus, eles eram pregados a Jesus Cristo e de imediato eram batizados, porque eles já tinham noção de Deus, já tinham noção da promessa do Messias. Mas pode não ser lá muito sábio pregar para alguém, ok? De repente a pessoa vem e diz, eu quero ser batizado. Esta pessoa tem que aprender um pouco acerca de Deus, da vontade de Deus, das exigências de Deus, ok? É como levar alguém para o casamento sem primeiro lhe elucidar o que está a fazer, o que é casamento, quais são os seus direitos, os seus deveres, ok? Não é lá muito sábio, porque este casamento pode não durar muito tempo. Então, não estamos a ameaçar as pessoas, mas é muito bom instruirmos essas pessoas. Ok? Então, o povo judeu é um povo religioso, um povo que a própria história deles, que eles aprendem no ensino secular, é a história de Moisés, é a história de Davi, é a história de Deus, ok? É a história de Abraão. Então, eles já têm noção. A única coisa, a dificuldade que eles tinham era aceitar a Cristo como Messias. Então, quem já reconhece Cristo como Messias pode ser batizado em nome de Jesus. Ok? Por isso que nós tínhamos tantos batismos assim. Mas nos nossos dias, levar alguém que não tem noções de Deus, levar alguém que pensa que Deus são 3 deuses espalhados no céu, Deus Pai de um lado, Filho de um lado, Espírito Santo de um lado, cada um, essa confusão toda, é melhor parar, a pessoa aprender, depois ser batizado. Ok? Para a pessoa ser batizada com consciência do que, o que é pecado, o que não agrada a Deus. Ok? Para ser uma pessoa arrependida. Amém. Esta é a nossa recomendação. Ok? Desaconselhamos banquetes de batizados que não tenham fundamentos ou motivações bíblicas. Uma coisa, não estou a dizer que é pecado ou que não deve. É nós não abandonarmos, desaconselharmos. Porque quando Jesus foi batizado, ele foi repelido pelo Espírito para o deserto, para orar, para ser provado. Não fez uma grande festa. Mas pode ser que outra pessoa tenha um outro entendimento. A Bíblia diz que a alegria no reino de Deus quando um pecador se arrepende, quando se converte, então podemos celebrar, podemos festejar. Então, se há este banquete, que tipo de banquete é? É banquete de dívidas, que a pessoa vai fazendo dívida porque tem que impressionar, tem que chamar primos, tem que chamar não sei o que, é obrigatório. Ok? Ou é um culto de gratidão, é um culto de celebração. Depende, mas o que nós temos visto é que as pessoas procuram padrinhos, depois fazem festas, algumas são mundanas. Eu já fui participar, já fui convidado, quando ainda era adolescente, para participar num batismo que ia acontecer quase à meia-noite numa das catedrais, numa das igrejas aqui em Maputo. Então, quem ia batizar era uma inquilina, que é filha de inquilinos que estavam a arrendar na casa do meu primo. Então, estava lá e como souberam que eu era crente, etc, disseram, não, tem batismo, pois já deve haver festa do batismo, etc. Tudo bem. Saí, queria ver como é que eles fazem as coisas. Eu não cheguei a ver nenhum batismo à noite, a não ser a aspersão. Quando ainda estávamos a ir em casa, já estavam a tocar músicas mundanas. Aquilo era como se fosse uma noitada, ok? Músicas mundanas, bebidas, muita coisa. Então, voltamos da igreja, aquilo parecia ser uma festa mundana. Para supostamente uma pessoa que já nasceu de novo,
parece que está a voltar a ser batizada como uma mundana. Tudo de qualquer maneira não convém. Tivemos uma situação também num dos batismos que nós batizamos os estudantes. Uma das estudantes disse: não, meu pai não é crente, ele disse que forçosamente há de haver festa do batismo. Ah, é? Sim, tudo bem. Então diga a ele que se ele quer fazer a festa, que nós que te batizamos é que vamos ir lá para monitorar a festa. Chegamos a este acordo. Saímos da vigília, fizemos tudo e eu e meu gêmeo fomos para lá para podermos ir ministrar. Essa festa tinha sido programada segundo o modelo do mundo. Então chegamos lá, ministramos a palavra de Deus, ministramos o que era o batismo, o que era a conversão, ok? Desligou-se tudo aquilo que era mundano ali, ficamos ali. Álcool foi escondido debaixo das camas, da cama, etc. Não demos espaço para o diabo fazer das suas, para proliferar um novo ambiente que a não ser mais estável. Então, nós desaconselhamos, porque estas práticas não são práticas que faziam parte da tradição dos apóstolos. São práticas que foram passando de geração em geração, foram introduzidas, que carregam consigo um espírito de imundície. Ok? Então, se querem fazer, devem haver muita sabedoria e orientação da parte de Deus para que isso não possa acontecer, para que o diabo não possa se aproveitar. Tive também uma experiência em que estava a falar com alguém da igreja Celebração e me disse que não, nós celebramos porque o crente, ele já nasceu de novo, temos que celebrar, nos alegrar. Eu disse: oh, tudo bem, se for um culto, música, louvares a Deus e quem essas coisas, não vejo nenhum problema, uma festa, comemos alguma coisa, não vejo. Mas o que estou a tentar dizer aqui é que tudo quanto nós fizermos temos que fazer para a glória de Deus, sobre a influência de Deus. Quando eu fui batizado, ok, eu segui o princípio de orar, buscar mais o Espírito Santo, não sair para as festas, para as comidas, não. Até porque o fizemos num espírito de jejum, para mortificar mais a carne e vivificar o espírito, que é o que significa o batismo nas águas. Então, o desafio, meus queridos, é este, ok? Então, nós, em particular, desaconselhamos banquetes, ok? Desaconselhamos esses banquetes que muitas das vezes têm um cunho mundano. Que Deus possa ricamente nos abençoar. Ora, para além desses dois batismos, temos o último, que é o batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Lembrar que as dúvidas devem ser apresentadas junto aos coordenadores nas turmas e também na nossa turma online, na nossa turma do WhatsApp, ok? Onde lá respondemos as dúvidas, esclarecemos. Para si que ainda não é inscrito, também pode se inscrever neste curso usando os contatos que estão passando aí no rodapé, assim como também se você quiser contribuir, sente da parte de Deus que pode contribuir, investir neste trabalho para que possa alcançar mais gente, possa abençoar mais ministros, possa alcançar almas perdidas. Você pode fazer através dos meios de contribuição que estão passando aí no rodapé. Que Deus ricamente possa nos abençoar. Ora, eu quero falar do batismo no Espírito Santo. Vamos ter um curto intervalo e voltamos só para tratar deste batismo, que é o nosso foco neste modo. Amém.
Glória a Deus, estamos de volta. Louvado seja o Senhor. Batismo no Espírito Santo. Aleluia. Vamos de forma rápida explicar o que é o batismo no Espírito Santo, a sua importância, o propósito, etc. Eu preciso muito da sua atenção. Isso vai ajudar para que o seu coração esteja preparado, seja preparado para o derramamento da virtude do Espírito de Deus na sua vida. Amém. Propósito. Como nós fizemos leitura, iniciar na leitura bíblica, onde a palavra do Senhor diz que e a virtude do Espírito de Deus descerá sobre vós, ok? Sereis revestidos do poder, então aí sereis minhas testemunhas. Aleluia. Glória a Deus. Propósito. O propósito do batismo no Espírito Santo nós encontramos aqui no Isaías 44:3. Também encontramos o mesmo propósito no Ezequiel, ok? 36, verso 7. E também encontramos aqui no Mateus 3:11, onde a palavra do Senhor, em linhas gerais, deixa claro que o propósito do batismo no Espírito Santo é trazer a vivificação e renovação. Vida e renovar aquilo que de alguma maneira esteja a murchar ou esteja para morrer. No livro de João, a Bíblia diz que ainda que uma árvore seja cortada, ok, se seque o seu tronco, ao cheiro das águas poderá voltar a brotar, ok, ou a rejuvenescer e voltar a dar a dar ramos, ter folhas, perdão, e isto é o que acontece quando o Espírito de Deus é derramado. Já falamos que ele pode vir em forma também de águas, de rios, de chuva, etc. Então, no Isaías diz que porque derramarei água sobre o sedente e torrentes sobre terra seca, derramarei o meu Espírito. Propósito de Deus. Sobre o sedente, ok? Sobre terra seca. Outra versão diz sobre o deserto. Na terra seca, no deserto, não há vida. Porque o que tem lá apenas é areia, tempestade de areia. De noite faz muito frio, de dia é muito calor. Então supõe-se que no deserto pode haver morte, caso você permaneça lá por tanto tempo. Mas quando Deus derrama água no deserto, imediatamente, depois de um tempo, vai surgir a vegetação. Com a vegetação, mais água, vai surgir peixes. Com os peixes, ok, outros animais podem também vir se alimentar da vegetação. Com a vegetação, vamos ter madeira, vamos ter condições para habitação. Em outras palavras, quando o Espírito de Deus é derramado, ok, faz com que no deserto haja vida. Eu estive a viajar ao longo do meu país, ok, nas províncias, fui vendo zonas recônditas, onde o evangelho é escasso, onde a maioria dos ministros não querem ir para lá, onde realmente parece ser uma terra seca, espiritualmente falando, parece ser um deserto. E Deus me orientou para que eu possa orar, para que o Espírito de Deus seja derramado lá. Quando o Espírito de Deus é derramado, faz com que os corações das pessoas estejam preparados, sejam trabalhados
para que a palavra, ao chegar, possa encontrar um coração fértil. Ok? Também as pessoas que são guiadas pelo Espírito, muitas das vezes não vão ser levados para lugares férteis, vão ser levados para os desertos, para eles como água, para eles sendo portadores do Espírito de Deus, para que possam acompanhar a vida lá. Então, quando você estiver a orar e pedir a Deus para te encher do seu Espírito, para te batizar, o propósito não é para você dar esteiras às pessoas de poder cair. O propósito não é para você estender a mão às pessoas caírem. O grande propósito não é para profetizar para as pessoas, para falar da cor do seu biquíni, ok? Falar daquilo que escondeu embaixo da cama. O grande propósito é para testemunhar Cristo. Eles que permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, ok? Para que sejam as minhas testemunhas. Então, testemunhar Cristo, pregar Cristo, para a conversão das pessoas, para fazer das pessoas serem discípulos de Cristo. Este é que é o maior propósito do batismo no Espírito Santo. E quem tem este coração disposto a servir Cristo, a não ser um profeta, um apóstolo, ok, famoso nas redes sociais, que tem uma igreja cheia, muito rica, não. Pessoas que já deram a sua vida a Cristo, querem servir a Cristo, são pessoas que devem ser revestidas de poder para irem exclusivamente nesses locais desertos e garantir que lá haja vida, naquelas almas abandonadas, naquelas almas secas, para que haja vida. Este é que é o propósito. Ele também diz: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Farei com que andeis nos meus estatutos. Logo, Paulo diz que a minha palavra, a minha pregação não consistiu apenas em palavras persuasivas, eloquentes, ok? Bem elaboradas. Já que sou um doutor, não consistiu apenas numa boa oratória, ok? Oratória. Não, mas sim na demonstração do poder. Na demonstração do poder. E por quê? Porque a Bíblia diz que a letra sem o espírito mata. Uma pregação, um ensino, falar das coisas de Deus, mencionar a palavra de Deus sem a dosagem, sem a unção. Esta mesma palavra pode matar alguém. Esta mesma palavra pode colocar alguém para baixo, pode ofender alguém. Então, é necessário que você, ao fazer, o faça sobre a cobertura, sobre a influência do Espírito de Deus, que vai fazer com que esta palavra que sai da tua boca não apenas entre nos tímpanos, ok? Nos ouvidos de alguém, mas penetre até lá no interior do espírito da pessoa e trabalhe a pessoa por dentro. Ok? E trabalhe a pessoa por dentro. Esta palavra não vai voltar para Deus vazia, vai transformar, porque ela é munida de poder. Então ele diz que porei dentro deles o meu espírito e fareis com que eles andem nos meus estatutos. Essa história de você pregar para alguém, está a ministrar acerca do pecado, está a ministrar, está a falar, mas todos continuam a viver no pecado, continuam a viver como se fossem munanas. Deve mudar. Porque quando as pessoas ouvem a palavra com o Espírito entra até dentro delas e muda-os. Então essas pessoas começam a se comportar sobre a obediência da palavra. Nós não podemos obrigar as pessoas a se santificar. Não podemos obrigar as pessoas a viver em santidade, a abandonar o pecado, a viverem segundo os princípios de Deus. Não podemos obrigar as pessoas a darem. Não podemos obrigar as pessoas a servirem a Deus. Mas se o Espírito de Deus estiver dentro dessas pessoas, sozinhas essas pessoas vão levantar e vão orar. Sozinhas essas pessoas vão levantar e vão corresponder, vão agir de acordo com o Espírito de Deus. Vão começar a produzir o fruto do Espírito que nós falamos na aula anterior. Então, este é o propósito do batismo do Espírito.
quando eu estou para ir ministrar, eu oro para que o Espírito seja ele a ministrar, para que pose, para que ele amoleça, ele trabalhe os corações endurecidos, corações de ferro, ele aqueça, para que estejam sensíveis à palavra de Deus. Quando você ministra o evangelho na base da carne, na base da teologia, na base do teu conhecimento, você está fazendo um trabalho nulo. Nulo, vai entreter as pessoas vão continuar na mesma. Porque quem muda é o Espírito de Deus. E Deus diz que porém neles o meu Espírito. Farei com que eles andem nos meus caminhos. Eles vão dizer, já vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo na carne, a levo na obediência do Filho de Deus que me amou e morreu por mim. Então, nós somos crentes, em algum momento não é que não nos falta a vontade, o desejo, o pensamento de voltar para o mundo, de agirmos como mundanos, não, é porque no nosso interior há um novo Espírito que manda em nós, que nos comanda a nós, há um Espírito que nos governa, porque nós somos o templo do Espírito de Deus, não somos de nós mesmos. Então, o Espírito de Deus deve nos santificar. Ok? Deve nos santificar. Então, o batismo do Espírito Santo, no Espírito Santo, é para isto. Por isso temos que orar para que os nossos cultos, nossos locais de encontro, quando vamos evangelizar, a presença de Deus possa climatizar, possa incubar, possa encher, possa envolver a todos. As pessoas vão esquecer quem são elas e vão estar debaixo desta cobertura, ok, da presença do Espírito de Deus, vão ser trabalhados para serem obedientes à voz de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Enquanto naquele batismo que nós falamos, o batismo das águas, é o batismo para o arrependimento, e com muita facilidade a pessoa pode voltar aos seus próprios vômitos, à sua própria lama, aos seus próprios pecados. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, as coisas mudam. Mudam, porque ele penetra teu interior, até a raiz do problema. Ele, como um fogo, começa a queimar tudo quanto é erva daninha. Ele queima o sentimento, o desejo do pecado. Aquilo que aparentemente te trazia prazer do pecado, ele queima e coloca ódio. Você começa a odiar o pecado. Você começa a dizer, não sou eu. Eu não fazia aquilo ali, eu não bebia aquilo ali, eu não poderia ter, eu não ia me envolver com aquilo ali. Porque você é uma nova criatura. Você começa a sentir nojo, não prazer. Você começa a não se imaginar naqueles ambientes. Porque o fogo já trabalhou dentro de você. O Espírito de Deus já está depositado em você. E ele é santo. Então ele te separa. E você começa a sentir como o Espírito de Deus sente. Diz, isto não é para mim. Eu sou puro demais. Eu sou chique demais. Isto não é para mim. Então ele trabalha o teu interior. Amém. Esse é o propósito. Esse é o propósito do batismo. João diz, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer que a conversão vai ser mais interna, mais genuína. É neste âmbito, é nesta senda que Jesus diz para a mulher samaritana, quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, não vai ter mais sede, porque a água vai jorrar nele, ok? Vai fluir, ok? Até a vida eterna. Por que disse isso para aquela mulher? Porque aquela mulher tinha um apetite, ok? Ela tinha um defeito. E isto se mostra quando Jesus diz, vai e chama teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Jesus diz, já tiveste 5. Ela tinha uma sede insaciável. Primeiro pegou o marido de alguém, deixou, ok? Talvez porque se arrependeu, subiu no monte, como ela adorava no monte, mas de repente pegou outro marido, de repente pegou outro, e até aquele exato momento tinha mais um marido, que era o 6º, só faltava o 7º.
Talvez ela estava na expectativa que Jesus se interessaria por ela para ser o sétimo. Então ela tinha uma sede do pecado. E temos pessoas que são assim. São batizadas, mas voltam aos seus próprios vômitos. Ok? Pecam hoje, tem fraqueza ali, tem fraqueza acolá, mas quando o Espírito de Deus te toma, te trabalha no seu interior, você ora, diz: Deus, por favor, me batiza, tome-me por completo. Ele queima, ele remove a raiz do pecado, dos pensamentos, ele remove, desenterra, queima e cria em você uma nova personalidade. Cria em você um novo caráter. Cria em você novos sentimentos, novos desejos. Então esta pessoa que tinha prazer em passar noitadas, agora tem prazer em passar nas vigílias de oração. Esta pessoa que gastava mais tempo com coisas do mundo, agora gasta mais tempo com as coisas do céu, com as coisas do reino. Por quê? Porque já foi trabalhado pelo fogo. Lembre-se, esse é o propósito. Dar vida. Ok? E renovação. Transformação para a obediência, uma transformação que gera obediência. Ok? Ser batizado pelo Espírito de Deus como fogo. Isso é muito importante. Ainda falando do propósito, temos a linha C, que na verdade no slide vem de novo como a linha A, mas devia ser a C. Ok? É capacitar para o serviço à igreja. Capacitar a igreja para o serviço. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Se você termina este versículo, diz que vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, etc, etc, etc. Mas no próprio Atos 1:8, a Bíblia diz que Pedro, ok, quando eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro recitou esta profecia de Joel, que diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando receberam poder, Pedro depois recitou Joel. Diz: isto foi predito pelos profetas, ok, nos últimos dias. Então a ideia é capacitar a igreja para o serviço. Significa, em outras palavras, que você pode ter estudado teologia, você pode ser doutorado, você pode ter muitos conhecimentos, mas se você não é capacitado, você não está qualificado para falar de Cristo. Você não está qualificado para falar do Evangelho. Não importa o número de diplomas que você tem, não importa onde você aprendeu, é preciso um revestimento do alto para falar das coisas do alto. Então os discípulos já tinham aprendido aos pés de Jesus, já tinham visto milagres, já tinham presenciado muitas coisas, em algum momento estagiaram nas evangelizações, expulsar demônios, curar os enfermos, já usavam azeite, mas na hora da missão Jesus diz: não, vocês têm a teoria, vocês já aprenderam muita coisa, até tiveram um trabalho prático, mas agora é tempo de missão. Por ser tempo de missão, fiquem aí até que sejam capacitados do alto. Então, o Evangelho é mais espiritual do que material. Ela exige mais poder do que teoria. Este é o curso avançado de ministros. Ministros, vamos parar de pregar na carne, vamos parar de ministrar na carne, vamos parar de fazer as coisas na carne, vamos parar de orar na carne. Vamos parar de fazer as coisas só porque nós estudamos, só porque nós somos capazes. É preciso sermos revestidos de poder, sermos capacitados. A igreja precisa ser uma igreja capacitada. Mesmo as pessoas que estão no grupo coral, intercessores, todos quanto fazem um trabalho, eles devem fazer sobre a influência do Espírito. Nós falamos, quando falamos do azeite, que no tabernáculo, o próprio tabernáculo, as mesas, os utensílios e todos quantos serviam eram ungidos, foram separados, estavam capacitados, e foram tornados sagrados. Então, você tem que dizer: Deus, por favor, encha-me do teu Espírito, batiza-me, capacita-me,
Estudei sim, tenho letra sim, mas a letra sem o espírito vai me matar. Como tem matado muitos ministros. Como tem muitos ministros matado muitas ovelhas em nome das escrituras, em nome da Bíblia, em nome das profecias, em nome de certos ensinos, que como o Espírito de Deus não está lá, só serve para matar. Temos ovelhas que são feridas, estão sendo esquartejados por ministros que não estão a operar sobre a graça do Espírito Santo. Jesus disse, Nimane, para de se precipitar, para de querer ser igual ao fulano. Peça para ele te capacitar. É um pedido, não é uma imposição. Cabe a ele se quer ou não quer. E saiba esperar. Ok? E saiba esperar. Glória a Deus. Então, este é que é o propósito. Mas, para compreender melhor, temos que ir para a imperiosidade. É imperioso isso. Imperiosidade. O mundo contemporâneo exige uma igreja cheia do Espírito para enfrentar desafios morais, espirituais e culturais. Vivemos num mundo moderno, num mundo cheio de muitos desafios. Esses desafios são resumidos em desafios morais, onde homens querem casar com homens, mulheres querem casar com mulheres, ok? Onde temos o pecado sendo legalizado como se fosse uma coisa normal, ok? E você não pode questionar porque vai ser ilegal condenar isso. Você pode ser condenado em querer defender a verdade genuína sobre... Então, é muita coisa, ok? Temos desafios espirituais, onde demônios estão a todo custo usando diversas autoridades, diversas pessoas para combater o cristianismo, onde estão infiltrados até dentro de algumas denominações, pregando heresias, pregando um outro Jesus, e dizem que é o mesmo Deus, e que não é. Desafios culturais, práticas culturais, rituais satânicos, disfarçados de cultura, de tradição. É preciso que a igreja esteja em altura de responder a esses desafios, ok? E isso só vai ser possível se for uma igreja cheia, não de ideologia, não de muita teologia, mas cheia do Espírito de Deus. O batismo no Espírito Santo é a resposta divina para uma geração que precisa de poder, discernimento e amor genuíno. Porque o amor de muitos esfriou. Ok? Hoje se manifestam vários espíritos. A Bíblia diz que o próprio diabo pode se manifestar como um anjo de luz. Estamos rodeados de vários falsos apóstolos, falsos profetas, falsos cristos. É muito difícil distinguir o verdadeiro do errado. Precisamos de uma igreja que vai denunciar as trevas. Precisamos de uma igreja de verdadeiros adoradores. Precisamos de uma igreja que vai brilhar como luz da terra, como sal da terra. E esta igreja só pode ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Isto é imperioso. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Deus já previa isso. Então você precisa estar cheio do Espírito Santo para evangelizar, para pregar, para responder, para enfrentar essas forças malignas. Ok? Ele, o Espírito de Deus, torna o crente uma testemunha eficaz e a igreja um instrumento de transformação social e espiritual. Sem essa experiência, a vida cristã tende à esterilidade.
com ela torna-se frutífera e cheia de propósito. Então, sem essa experiência, sem este enchimento do Espírito de Deus, o que vai acontecer é que o crente vai ser infrutífero. Até pode pregar muito, até pode se esforçar muito, mas os resultados vão ser escassos. Ok? Vão ser escassos. Mas com o Espírito de Deus vamos ser frutíferos. Ok? Vamos estar cheios de propósitos claros, ok? Certos da parte de Deus para podermos obrar na obra de Deus. Vamos parar de inventar propósitos, programas, ok? Que é mais para satisfazer as pessoas. Vamos fazer coisas para agradar ao nosso bom e maravilhoso Deus. Aleluia. Mas apóstolo, o que é exatamente batismo no Espírito Santo? Batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Na conversão temos a experiência do novo nascimento, mas aqui essa experiência é através dela, ok, onde o crente é revestido de poder para testemunhar e servir. Enquanto no novo nascimento a experiência nos transforma em filhos de Deus, é um poder que é nos comunicado, para que possamos ser designados, para que possamos ser tornados, para que possamos ser chamados, para que possamos ser aceites como filhos de Deus. Aqui o revestimento é para nos capacitar, não para testemunhar que somos filhos de Deus, mas para podermos testemunhar Cristo como salvação, para que os outros possam ter a experiência do novo nascimento para se tornarem filhos de Deus. É o meio pelo qual Deus capacita seus filhos para viverem em santidade, poder e comunhão. É uma dimensão de envolvimento da presença de Deus que te transforma de forma radical e te capacita num mundo cheio de pecado, num mundo cheio de sensualidade, num mundo cheio de abominações, de várias tentações. Você se torna um peixe que vive na água salgada, mas não permite com que o sal possa penetrar no seu corpo, na sua carne. Ok? Quando você está a confeccionar um peixe, você precisa adicionar o sal, porque mesmo que ela esteja a viver na água salgada, ela não permite com que o sal penetre no seu corpo, ok? No seu corpo. Então nós vivemos num mundo cheio de tanta iniquidade, estamos rodeados de colegas mundanas, estamos rodeados de vizinhança mundana, estamos rodeados de muita coisa mundana, mas vivemos mesmo assim santos, somos chamados de santos, separados. Isto é graças a essa capacitação do Espírito de Deus, ok? É uma experiência vital que renova, transforma, impulsiona o crente a viver o Evangelho com poder, ok? A viver o Evangelho com poder, a pregar o Evangelho com poder, a viver o Evangelho com certeza, com determinação, não com fraqueza. Você não olha para lá e diz, aqui não tem nenhum irmão, aqui não está pastor, então posso pecar um pouco. Não, você sabe que está com Deus. Não é por causa deles, é por causa de você e Deus. Então você vive com determinação, com poder. Você não pensa duas vezes para terminar com esses mundanos, para quebrar esses laços malignos, para se desfazer dessas alianças diabólicas, ok? Com demônios, com curandeiros, desses pactos. Você não pensa três vezes. Você diz, a partir de hoje acabou e pronto, sou crente, sou filho de Deus e pronto. Você faz isso com poder. O poder já está dentro de você. Ok? A igreja que busca essa plenitude, uma plenitude, torna-se instrumento de avivamento e esperança para o mundo. Ok? Instrumento de avivamento e esperança para o mundo. As pessoas vão olhar para a igreja e vão dizer, não, é possível. Vão olhar para você e vão dizer, é possível.
Quando aqueles crentes fracos, ok, aqueles neófitos dizem não, porque é muito pecado, a carne, quando olharem para si vão dizer não, é possível. Se o Alberto está a conseguir, é possível. Então você vai se tornar um modelo do céu aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. Efeitos do batismo do Espírito Santo. Ok? Efeito do batismo do Espírito Santo. Sensibilidade espiritual. Garante com que o crente tenha maior discernimento e intimidade com Deus. Então ele torna-se, os seus sentimentos, os seus sentidos espirituais ficam mais aguçados. A voz de Deus, por isso que a visão pode estar mais aguçada até o ponto de já ser uma pessoa com visões, ok? Renovação interior, fortalece a fé do crente, ok? Multiplica a coragem e o nível de santidade, ok? Nível de santidade. Revestimento de poder, capacita para evangelização e ministério. Uma capacitação. Plenitude espiritual. A pessoa passa a levar uma vida marcada pela presença contínua do Espírito Santo. A pessoa literalmente vive o que Jesus disse, que viajei de enviar outro Consolador. Aquele que foi chamado para estar de lá. Você passa a viver com o Espírito de Deus. Você passa a viver no Espírito de Deus. Uau, glória a Deus. Passa a viver nessa abundância. Continuando com os efeitos. Continuando com os efeitos, o tempo está a correr. Edificação da igreja. Ele libera os dons espirituais, ok, para facilitar o serviço na igreja, fortalecendo o corpo de Cristo. Então as pessoas começam a ter dons, que vamos falar deles mais à frente, ok, porque vão facilitar um ministério. Unidade e amor. O Espírito promove comunhão e solidariedade, que nós vemos na igreja primitiva. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele passa a ser uma pessoa abundante no amor, na solidariedade. Garante a expansão missionária. O batismo no Espírito Santo impulsiona a igreja à missão. Foi ele que disse: separem-me a Paulo e a Bernabé para a missão, para a obra que tenho chamado. Separem-me. Separem-me. Então, vai fazer com que as pessoas possam ir até as zonas mais recônditas, mais difíceis. Porque não só estão a ser mandados pelos homens, mas estão sendo mandados por ele. Ok? Então o Espírito de Deus, ele impulsiona. Eu sou apóstolo graças a Deus pelo seu Espírito. Não é fácil abandonar a capital, abandonar as melhores escolas, faculdades daqui de Maputo, para ir nas províncias ministrar a palavra de Deus. Andar com a família como se você não tivesse propósito, ok? De vida, ok? Aos olhos do mundo. Não está preocupado, ok, com as conquistas materiais. É a graça de Deus, ok? Você entende que tem uma coisa mais preciosa. A Bíblia diz que quem ganha almas é salvo. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, é uma honra, ok, fazer esse trabalho. Isso é possível se você tiver sido capacitado pelo Espírito de Deus. Tem alguns que tentam, vão tentando e vão fracassando, vão passando até por situações de vergonha, não por causa do evangelho, mas por orgulho dessas pessoas que estão à frente. A intenção, ok, não é de Deus, mas quando é Deus que te manda, as coisas estarão numa outra dimensão. Então, impacto social. Crentes cheios do Espírito tornam-se agentes de transformação na sociedade, onde eles estão, evangelizam, ok, transformam vidas e ganham almas para Cristo. O nosso tempo correu, por isso vamos fazer a conclusão desse estudo. O batismo no Espírito Santo não é apenas uma experiência emocional, mas uma realidade teológica que confirma a promessa de Cristo
e transporta para uma nova dimensão a vida cristã. Então ele nos transporta para uma dimensão maior da vida cristã. Os efeitos desse batismo se revelam em poder, ousadia, santidade e serviço. Nós conseguimos ver que essa pessoa está cheia do Espírito Santo através da demonstração do poder, a ousadia não é indisciplina, ok? É pregar a verdade num lugar onde parece que a verdade, ou em pessoas em que parece que essa verdade pode ser interpretada para eles como uma ofensa. Tem pessoas que têm receio de falar a verdade só porque estão diante de uma autoridade, de um governador, de um presidente, de um ministro, então diz não fica bem, ok? Tem pessoas que mudam de tema, mudam da forma de ministrar, porque hoje temos visita. Então não podemos falar muito de pecado para não ofender a visita. Você acaba a limitar a ação do Espírito. Perigoso isso. Não estamos a dizer que no dia em que vem a visita você tem que mudar a ministração para falar do pecado, para esfregar a eles. Nada. Como quem diz, hoje vos encontrei. Não. O que estou a tentar dizer é que o Espírito de Deus vai te dar ousadia de pregar a palavra como ela é. Como ela é. Você não vai ter medo porque está diante de um diretor, então não vou falar. Porque eu sou menos estudado, porque eu sou pescador, então não sou digno de falar no lugar X. Não. Você vai ministrar a palavra de Deus, seja num juiz, ok? Seja em quem for, você vai ministrar a palavra de Deus. Ele vai te dar esta coragem, esta ousadia. Repito, ousadia não significa que é ofensa para insultar as pessoas e dizer de que é porque o Espírito de Deus. Não, não é isso. É coragem, capacidade. Tem pessoas que não têm coragem de parar diante de uma multidão. Nunca falaram, nunca estiveram num auditório. Ok? Então começam a tremer. Algumas pessoas que defenderam nas faculdades, ok? Sabem do que estou a falar. Você nunca parou diante das pessoas quando vê a mesa de júri ali, vê alguns que estão ali, começa a entrar em conflitos consigo mesmo. E o que essas pessoas vão dizer de mim? Quem sou eu? Esses aqui são meus professores, são não sei lá que. Quando você está cheio do Espírito, isso tudo passa. Você tem a capacidade de falar a palavra de Deus como ela é, ok? Sem se preocupar com essas coisas. Isso é que é ousadia. Aleluia. Então, as evidências de poder, ousadia, santidade e serviço. Pessoas cheias do Espírito de Deus, foram batizados no Espírito de Deus, são pessoas dinâmicas, são pessoas de ação, são pessoas que são movimentadas como vento, ok? Não dá para te explicar o que exatamente querem fazer, mas são movimentados, podem ser despertados para orar, podem ser movidas para ir evangelizar, ok? São pessoas dinâmicas no serviço. As evidências bíblicas, como falar em línguas, dons espirituais e testemunho eficaz, confirmam sua autenticidade. Então, esses sinais de línguas, a manifestação dos dons espirituais, isso é uma evidência que realmente essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Assim como o batismo no Espírito Santo é essencial para uma igreja viva, missionária e revelante no mundo contemporâneo, ok? No mundo contemporâneo, ok? Eu disse assim como, mas devia ser assim. O batismo no Espírito Santo é essencial para uma igreja viva, missionária e revelante no mundo contemporâneo. Esta é a palavra de Deus que eu queria partilhar convosco. Nós vamos ter um tempo de oração. Eu quero que ore, busque o batismo no Espírito, adore, busque. Eu fui batizado com o Espírito de Deus no quarto. Estava a orar sozinho, fui cheio do Espírito, fui visitado.
Verdade? Teremos um culto, uma vigília, que vamos tratar do batismo do Espírito de Deus. Você pode se preparar. Alguns vão receber pela imposição das mãos, alguns vão ser batizados ainda. Se vão ser batizados nesta noite ainda em casa, é só buscar. Tenho este entendimento, tenho este propósito. Senhor, me revista para ser um ministro capacitado para o serviço. Aleluia. Vamos orar e encerrar esta aula. Bendito eterno Deus, graças te damos por este conhecimento desses 3 tipos de batismo. O batismo no corpo de Cristo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Rei da glória, em nome de Jesus, Senhor, por favor, eu oro, lhe peço que derrama da sua virtude, do seu poder, do teu Espírito, na vida de todos que me acompanham, na vida do ministro, que seja cheio do Espírito, em nome de Jesus. Receba a virtude, receba a graça, receba o poder para servir, receba a capacitação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Continua a orar, continua a buscar, continue adorando, sobretudo, a Deus, e seja cheio do Espírito de Deus. Amém.